Saudações a todos. Dia 30 último, agora, dia 30 de junho, foi a data em que tivemos 20 anos de desencarnação do Chico Xavier, que desencarnou no dia 30 de junho de 2002, justamente quando o Brasil ganhava ali o título de Penta. E pessoas ali do convívio estreito com ele, aquela senhora que ficava ali cuidando dele, ela narra que ele já vinha muito doentinho, ela narra que ele disse, porque sempre ele dizia, era uma coisa que ele comentava ali com os íntimos, que ele gostaria de partir quando os brasileiros estivessem felizes, para que essa data não trouxesse tristeza ao coração daqueles que ficariam aqui. Ele então, ele desejava partir num dia em que os brasileiros estivessem felizes. E nesse dia, 30 de junho de 2002, muito doente, já há tempos ali na cama, ele fala... Aquela senhora muito íntima, que cuidava dele, que fazia os alimentos, ela narra que ele disse: quem ganhou? Ela falou: o Brasil ganhou. Ele disse: ai, graças a Deus, agora eu posso morrer. Pai nosso que estais nos céus, e começou a orar. E assim ele parte, realmente num dia que os brasileiros estavam muito, muito felizes. E recordando então esses 20 anos, nós sabemos que o Chico, na sua dedicação ímpar, na sua dedicação extrema, ele deixou inúmeros livros, mais de 450 livros de grande aprendizado, E em termos de cartas que ele fez, cartas direcionadas de forma particular, a pais, a familiares sofridos com a ausência de um afeto que desencarnara, ele fez mais de 10.000 cartas dessas particulares, endereçadas a esses tantos que iam lá e ficavam ali na fila, aguardando aquele momento, para que na leitura final, já altas horas da noite, porque isso acontecia às sextas-feiras, e ele ia psicografando e a leitura era feita já assim pelas 3 horas da noite, da manhã, digamos, Então, pensando nisso, buscamos no livro E o Amor Continua, uma carta, esse livro ele tem 5 mensagens de 5 espíritos, e é muito interessante porque esse livro tem um diferencial. De cada um desses 5, nós temos 2 mensagens. Uma que chegou através da mediunidade do Chico Xavier e a outra do mesmo espírito que chegou através do Divaldo Franco. Em dias em que ele estava presente a essas reuniões, a grande maioria foi em dias que ele estava presente, as 4 dessas, dias que ele estava presente a essa reunião. Não no dia em que veio através do Chico, num outro dia em que ele estava lá no centro, no grupo da prece em Uberaba, o mesmo espírito se manifestava através dele. E esses pais, então, tiveram a oportunidade de comprovar, através de 2 médiuns. Então, nós vamos começar, senão acaba não dando tempo. Vamos pegar o caso do Silvio Romero de Oliveira Júnior. Então, antes temos uma pequena biografia. Silvio Romero de Oliveira Júnior, apelidado de Gato, nasceu em 24 de junho de 53 e desencarnou em acidente automobilístico na cidade de Dois Córregos, em São Paulo, no dia 30 de setembro de 79.
Era um rapaz autêntico, alegre, sincero e que gostava muito de fazer amizades, principalmente com pessoas idosas. Gostava de visitar doentes, presentear amigos e familiares. Tinha grande predileção por rosas e jamais visitava uma senhora ou uma senhorita sem que as presenteasse com um buquê ou mesmo um botão de rosa vermelha. Era muito ligado ao pai e não fazia nada sem o consultar. Tinha verdadeira admiração pelo mesmo. Muito amoroso com a mãe, sempre a presenteava com botão de rosa, quando havia aborrecida por quaisquer problemas. Era amigo para o que desse e viesse, jamais deixou os amigos em apuros. Tinha o pressentimento de que faleceria cedo, chegando até a pressentir a sua morte, conforme narra o seu genitor. Antes de falecer, visitou seus parentes em Belo Horizonte e Goiânia. Na véspera de sua desencarnação, brincou com a mãe no dia seguinte, o que realmente aconteceu. Na véspera de sua encarnação, brincou com a mãe no dia seguinte, o que realmente aconteceu. Seus pais assim se expressam a respeito da mensagem psicografada pelo médium Francisco Cândido Xavier. Então vamos ver o depoimento da família. Não se pode imaginar a emoção que sentimos ao receber a mensagem do filho amado. E que conforto trouxe ao nosso espírito. Uma simples frase: mãe, estou bem, ou mãe, estou presente. Já seria suficiente para podermos prosseguir nesta vida de prova e expiação, dando-nos a certeza de que a morte não é o fim, mas o início de uma nova vida. Agora nós vamos ver a mensagem que chegou através do Chico, mas destacando que são mensagens que, além de trazer um conforto para aqueles que estão ligados a essa situação da dor, da dor da perda, da dor do luto, é um grande aprendizado de uma comprovação inequívoca pelos detalhes sobre a imortalidade da alma. Mas vamos à mensagem. Querida mamãe Terezinha, peço ao seu carinho e ao meu pai Silvio para que me abençoem. A saudade compele. Não posso assim iniciar esse relato de filho saudoso, senão pelas saudações pelo Dia das Mães, desejando ao seu coração materno tudo o que a vida consegue refletir de Deus no que conhecemos de bom e belo. Já sei, mamãe, que isso a contenta. Acompanho a sua confiança em Deus e na própria existência, que é nossa em qualquer parte. Por isso pretendo deter-me na conversa com o pai, amigo e bom, de quem conservo saudades iguais àquelas que ele registra a meu respeito. Entendo, querido papai, a sua luta interior, as razões para crer e descrer, as dificuldades para me aceitar agora tal qual sou em minhas modificações e as inclinações para o contrário, já que o seu raciocínio reconhece a impossibilidade de admitir o nada depois de tanta vida e de tanto amor. Eu sei que a sua bondade vem me esperando. Surgem dias em que o vejo curtindo até mesmo um certo ressentimento quanto à demora neste correio que não nos pertence. Creia que, se pudesse, já teria rompido a barreira há muito tempo. No entanto, era preciso consertar-me. Afinal, não entre naquele monte de cana movente com alegria. Aquilo tudo, acredito que na digitação colocaram entre, mas afinal não entrei naquele monte de cana movente com alegria. Aquilo tudo foi uma surpresa cuja tragédia para mim se fazia inacreditável. Então, aqui foi a forma como ele desencarna, né? Não compreendo porque ataquei aquele pedaço morto de canavial como se estivesse penetrando numa garagem.
O susto foi qualquer coisa de indescritível. Além do choque, me reconheci de imediato envergonhado diante de mim próprio, de vez que, a meu ver, aquilo não podia nem devia acontecer. Não tive, porém, qualquer faixa de tempo para me entregar a reflexões. Por dentro da cabeça foi aquela moleza que não esperava. Ainda mesmo que desejasse movimentar-me ou falar, não era possível porque o desmaio me envolveu e nada mais consegui marcar no ponto de minhas próprias observações. Quando acordei, foi aquele tumulto. Exigi providências, gritei e me transformei numa fera de agressividade porquanto acreditava que me haviam internado em alguma casa de 2 córregos para tratamento e porque não o visse, nem percebesse a presença da mamãe, foi aquela agitação de que o pessoal da enfermagem não tomou conhecimento. Ensaiei alguns palavrões, mas ninguém me deu bola. Comecei a crer que fora vítima de minha alucinação, depois do acidente cujo impacto inicial não poderia desconhecer. Quando me acalmei desapontado, uma senhora veio a mim, conversando com a paciência que eu estimaria ter encontrado em mim mesmo na estranha situação em que fora conduzido. Só então vim a saber que me achava diante de uma pessoa que se considerava morta, a vovó Francisca, da parte de mamãe Terezinha. A princípio, nada sabia quem era mais perturbado, se ela ou eu, porquanto a ideia da desencarnação não me vinha ao pensamento nem de leve. Recebia com demonstrações de reserva o quanto escutava quando notei que chegava alguém cuja identidade não poderia ignorar. Era o vovô Alberto Ferreira, que me apagou todas as dúvidas. Estava realmente em outra faixa da vida. A gente de imediato, em casos semelhantes ao meu, não pensa que está voltando ao lar verdadeiro e, por isso, até que o íntimo nos assevere a aceitação da verdade, somos obrigados a varar muitos graus de transformações. Desespero, amargura, insatisfação, angústia e muitas lágrimas nos criam o alicerce espiritual da conformação. Em meio de todas as minhas emoções, via o seu rosto e fixava o seu olhar por dentro de mim, como a indagar o que havia acontecido. Às vezes, ignorando o processo dessas transmissões, enxergava-o, procurando a solidão para conversar comigo, que ouvia a sua voz através de registro que não sei definir. Não tenho qualquer dúvida, mas, por mais que respondesse por esse esquisito sem fio do pensamento, observava que a sua ternura e a sua dor de pai não me reconheciam. O vovô Alberto, quem me tomou aos próprios cuidados, explicou-me que o seu discernimento gastaria tempo a fim de construir a fé na sobrevivência depois da morte. Certo dia, ele chegou a me dizer bem-humorado: o nosso Silvio um dia compreenderá que a fé é algo semelhante à roupa com que se deve comparecer num banco, solicitando emprego. Se o candidato aparece desvalido de boa apresentação, não adianta a solicitação ou o empenho da melhor procedência. Então, o candidato passa à demanda do trabalho com roupa emprestada de algum amigo. Com semelhante vestuário, o pretendente ao serviço ingressa nas atividades nas quais precisa se encaixar, e somente depois, com esforço próprio, é que disporá do uniforme social indispensável para manter a própria vida funcionar. O vovô Alberto, com certeza, desejava referir-se ao assunto, recordando algum episódio que o interessasse, porque, ainda agora, enquanto escrevo, ele próprio me recomenda falar nisso para que o seu coração de pai amigo descubra a simbologia da fé num acontecimento simples da vida. Posso dizer-lhe que as minhas saudades são muitas.
Papai, rogo-lhe coragem e confiança no poder superior que nos governa a vida. Não se deixe entregue ao desespero ou ao desânimo. Recorde os irmãos que esperam por sua proteção e pela assistência constante de Mamãe Terezinha. Minhas turras com o João Alberto estão terminadas. Desejo ao querido irmão paz e sucesso em todos os empreendimentos a que se dedique. Estimaria estar de memória acesa para recordar aqui o nome de todos. O Carlos, o Eduardo, o Roberto, o Ronaldo, a Raquel, a Renata e mais quem? Sinto que preciso completar a lista. De qualquer modo, não me esqueço do Márcio e peço a ele para que não queira briga com Deus. A verdade é que não desapareci, estou íntegro como sempre. Só a moldura é que se fez nova, e essa moldura é o jeito novo de viver. Diz meu avô Alberto que basta. Não preciso me enfiar em qualquer enciclopédia de família para mostrar que sou eu quem escreve. Por isso vou terminar aqui. Novidades são muitas. No entanto, palavras de explicar, pelo menos para mim, são ainda muito poucas. Lembranças a todos, a todo o nosso pessoal. Se conseguir, voltarei breve ao lápis. Desta janela cercada de mães, retornarei. Se isso não acontecer, é porque precisarei aguardar a oportunidade. Querido papai Silvio, com a nossa querida mamãe Terezinha, recebo o coração repleto de saudade e de muito amor do seu gato. E ele assina gato, né? E logo a família se levanta quando é lido que, anunciado que havia uma mensagem do gato, né? Agora, tem todos os nomes que eles dão, né, as explicações, mas nós não vamos nem ler o depoimento da família, apenas que foi num outro dia, né, no dia 15, sábado já, porque era de madrugada, 15 de maio de 82, né? Então agora será através do Divaldo. Então vamos à mensagem, é uma pena termos que cortar alguns comentários tão interessantes, mas vamos à mensagem. Querida mãezinha Terezinha, a sua saudade e as suas ansiedades trouxeram-me de volta a ternura que somente você me pôde oferecer na atribulada e breve existência de que o acidente me liberou. Repasso, pelo cinemascópio das recordações, todas as cenas da nossa vida e do nosso lar, e você, mãezinha, se avulta, diligente e ativa, abnegada e estoica, sabendo exigir e compreender, impor-se e perdoar. Um ano transcorreu após a minha primeira carta na estância nova e você aguardou ansiosa que o seu filho, que lhe propiciou tanto trabalho no mundo, voltasse a conversar com você e com o papai Silvio. Eu lhe prometera retornar, é certo, caso as circunstâncias assim o permitissem. Como você não ignora, as leis soberanas da vida são aqui mais graves, e diante da legião de de mais aflitos do que nós, devia aguardar a oportunidade que agora me surge, a fim de tranquilizar e enviar notícias ao papai Silvio, bem como à família agora muito mais querida. Tenho-o acompanhado e tentado falar-lhe pelos fios invisíveis da inspiração. Vezes há em que você me ouve, me sente e se acalma por um pouco, para tudo recomeçar logo depois. Estamos nessa longa viagem de experiências, no corpo ou fora dela. A morte não nos exonera dos deveres nem das necessidades de crescimento. Cada um aqui desperta conforme e não consoante gostaria que fosse. Somos o somatório de nossas ações, e estas não me ajudaram muito, quanto ambos sabemos. Não obstante, o Senhor é todo misericórdia, e a oportunidade de evolução está colocada à disposição de quantos desejam liberar-se de ontem para conquistar o amanhã. É o que tenho procurado fazer, esquecer o que deve ser olvidado para recordar-me do que necessito realizar
em benefício próprio e, de certo modo, de todos nós. A vovó Francisca tem sido um anjo maternal. Sua doce e calma voz alerta-me quando a ansiedade me visita e as lembranças negativas tentam empanar-me o céu das aspirações nobres. Tenho visitado nosso lar com a frequência que os deveres me permitem, acompanhando as suas e as preocupações do papai. Toda a família grande, nestes como nos dias do passado, constitui um laboratório de amor, funcionando em campo experimental. Nem sempre saem as realizações e ocorrem os fatos conforme gostaríamos, mas o amor vigilante e a oração intercessória logram produzir os que outros recursos não conseguem. Assim, mãezinha, não se aflige em demasia. Confie no tempo que resolve amanhã o que não pode solucionar hoje. Tudo acontece sempre para o nosso bem, mesmo quando nas aparentes ocorrências infelizes. A visão total que só o Pai possui, Pai Deus, possui a respeito dos nossos destinos, supre as falhas do momento mediante concessão que nos escapam, propelindo-nos para o avanço, para a felicidade, que é o nosso fanal último e inevitável. Acompanhe os manos com visão diferente, envolvendo em ternura as sempre queridas irmãs, que crescem para futuras responsabilidades, e oro pelos irmãos, certo de que eles seguirão a trilha do bem, correspondendo às suas e às expectativas do papai. Nem sempre, porém, como seria do desejo de vocês, todavia de acordo com as suas próprias necessidades de evolução. Continue auxiliando os que sofrem e consolando os que choram. Prossiga no serviço de amparo aos necessitados da nossa jamais esquecida Jaú, porque são felizes, muito mais ditosos, os que dão, os que fazem, os que servem ao bem pelo amor do próprio bem. Espero que o seu coração se renove e o seu entusiasmo aumente após estas mal traçadas linhas do seu filho. Não pude escrever-lhe no Dia das Mães. Todavia, como sempre, é dia das nossas mães. Envolvo-a e ao papai, Silvio, nas melhores expressões do meu sentimento renovado, igualmente abraçando nossos João Alberto, Carlos Eduardo, Márcio, Ronaldo, Roberto, Raquel, eita família grande, Paulo e Renata, com uma expressão de amor que somente a atual realidade me pôde propiciar. Suplicando que você, querida mãezinha, e o papai Silvio me abençoem, como nos longínquos dias da infância. Sou o filho reconhecido, sempre devotado, reconhecido e amoroso Gato. O Divaldo conta que ficou muito surpreso quando o espírito assinou Gato, né? Ele pensou, meu Deus, o que será isso? Mas a família estava ali, né? Ansiosa e aguardando este momento, né? Que fiquemos em paz. Oi pessoal, tudo bem? Vamos continuar o nosso estudo do livro Conviver e Melhorar. Como relacionar-se harmonicamente com diferentes personalidades. Lembrando que em cada capítulo nós temos um pedido de orientação de alguém que solicita e é intitulado como Fatores Limitantes. E a orientação de Lourdes Caterine no subtítulo Expandindo Nossos Horizontes, em que ela se utiliza ora de metáforas relacionadas à natureza, ora da mitologia grega, para nos mostrar uma forma de a gente entender melhor os nossos comportamentos e procurar melhorá-los. Capítulo 6. O calcanhar de Aquiles. Fatores limitantes. Estou sofrendo há anos de pequenos inchaços nas articulações dos dedos.
Sou uma pessoa constantemente acometida por alguma enfermidade. Ora uma indigestão, ora uma enxaqueca, ora uma dor reumática. Na verdade, raramente estou bem. Eu era uma mulher gentil e alegre. Hoje costumo perder o controle por qualquer coisa. Quanto mais tenso ou nervosa, mais se agravam meus problemas de saúde. Essas doenças são provações relacionadas a vidas passadas, ou será que estou sendo vítima de mandingas ou feitiçarias? Expandindo nossos horizontes. Doença é o produto final de um distúrbio profundo ou mesmo estágio derradeiro de forças intrínsecas, desde há muito em atividade, que se corporificam no veículo físico. A vida é energia. Sua saúde física, seus pequenos ou grandes gestos, seu tom de voz, seu comportamento, suas relações com os outros, tudo isso são fenômenos energéticos. Embora a enfermidade pareça tão cruel, não deverá ser analisada como tal, mas, se interpretada de forma correta, a guiará à supressão de crenças, pensamentos e atitudes incoerentes, autêntica origem de suas doenças. Na mitologia grega, Tétis, filha de um deus, desposa um mortal, o rei Peleu, nascendo dessa união Aquiles. Tétis, no entanto, recusa-se a aceitar que a criança nascida de seu ventre não possa ter uma vida infinita e busca um meio de torná-lo imortal. Com um manto, procura abafar o choro do filho recém-nascido e o conduz a uma clareira onde resplandece um fogo prateado que surgia do nada. A mãe, meio amedrontada, retira o pequenino Aquiles de entre os panos e o mergulha nas chamas incandescentes e pálidas. Ele grita de dor, mas ainda não pode pedir socorro. Durante várias noites, Tétis expõe a bela criança às labaredas alvas e solitárias, curando logo em seguida suas queimaduras com ambrosia, manjar dos deuses do Olimpo. A deusa sabe que só assim o filho conquistará a imortalidade. Ela sofre, mas entende que pouco a pouco vai tornando Aquiles imune às doenças e à morte. Na noite que Tétis completaria sua tarefa, Peleu arranca-lhe a criança dos braços. Acredita que a sua mulher seja uma criminosa desalmada. Apesar das súplicas por meio das quais ela tenta explicar suas razões, ele se mantém completamente surdo. Demonstrando estranheza e incompreensão, enfurecido foge com o filho. Naquela noite, Tétis tornaria Aquiles invulnerável, por completo. Infelizmente, ela não se lembrou de proteger-lhe o calcanhar, por onde sempre o segurava. Por ironia do destino, no cerco de Troia, Aquiles, já moço, foi mortalmente atingido por uma flecha envenenada no calcanhar. Condói-me ver a penúria de sua alma, mas compreenda que as enfermidades são corretivos que destacam ensinos inadiáveis que, de outra forma, não aprenderia tão facilmente. Elas jamais deixarão de existir até que essas lições sejam totalmente assimiladas. Seu calcanhar de Aquiles são seus pontos vulneráveis, áreas de seu psiquismo suscetíveis ao desequilíbrio, bloqueadores do desenvolvimento de sua paz interior. Portanto, investigue calmamente seus comportamentos autodestrutivos. Apenas poderá alterá-los dia após dia, pois à medida que você se tornar consciente de como eles agem em seu corpo físico, é que começará a transformá-los, ou seja, libertar-se de suas cruzes e lágrimas. O rei Peleu, que era mortal, é o símbolo dos seres incapazes de ir além da visão material das enfermidades. Ocupam-se dos efeitos, não das causas. O conhecimento que você adquire ao longo das experiências terrenas serve para desenvolver suas virtudes inerentes e extinguir tudo o que há em você de deficiente. Dessa forma, ele lhe proporcionará o controle pleno da vida. A doença seria evitável se você pudesse perceber os erros que está perpetuando. Podem ser desta ou de outras existências.
Problemas de saúde não são punições, mas atitudes negativas que você não modifica e que atraem sempre novos problemas. O que acontece é que a criatura envenena os ares, tisna os lagos, polui os oceanos e depois culpa a natureza. Se você corrigir os seus erros através dos recursos mentais e espirituais que possui, não precisará passar pelas severas lições da insanidade. Poucos seres humanos transitaram pela Terra isentos desde o nascimento da enfermidade. Temos como exemplo o Cristo, consciência liberta, vivendo a plenitude do amor. Os níveis superiores da vida não são atingidos pelos elementos venenosos que geram as moléstias. O sintoma de sua patologia é uma espécie de orientador, que a ajudará a tomar cada vez mais consciência de si própria. Esse sinal quer dizer-lhe coisas importantes. Preste atenção no que ele lhe transmite. É um companheiro que de fato a conhece a fundo. Pensamentos obscuros, destrutivos, mal intencionados, mantidos constantemente, fazem seu corpo adoecer, ou mesmo repercutem em todo o seu cosmo orgânico. As toxinas não entram apenas através dos alimentos, mas também por meio de pensamentos e condutas inadequadas, que se transformam em energias negativas e vão se alojar no campo mental. Caso não sejam combatidas, poderão causar sérios danos ao corpo somático. Moléstias aparentemente inexplicáveis são decorrências do grande acúmulo de vibrações negativas no transcorrer do tempo. É necessário limpar a mente e sanear o coração das emoções do pessimismo, dos preconceitos, dos complexos de culpa, dos murmúrios da inveja e das ansiedades. Esses sofrimentos cravados em sua alma são posturas em desalinho conservadas há muito tempo. São retalhos de ilusão que você colecionou na colcha do seu destino. Confie nas forças divinas que regem sua vida. Se você quer uma psicosfera saudável, modifique suas atitudes íntimas. Assim, alcançará a cura definitiva. Lourdes Caterine. Capítulo 7. Nível de consciência. Fatores limitantes. Sou, por natureza, uma pessoa de personalidade muito determinada. Estabeleço para toda a minha família firmes princípios religiosos a serem seguidos, mas parece que de nada adianta. Nasci numa época em que os pais é que sabiam o que era melhor para seus entes queridos. Sei exatamente o que os meus filhos devem fazer e quais as boas qualidades que lhes faltam. Quero promover o desenvolvimento espiritual deles, porém não me ouvem nem aceitam meu ponto de vista. Estou desgastado, perco sempre a paciência. O que devo fazer nessa situação crítica? Expandindo nossos horizontes. Quem vive num baixo nível de consciência tem uma visão primária e muito acanhada das pessoas, dos atos e dos acontecimentos. O discernimento ou a opinião que fazem sobre as coisas é estreita e rudimentar. Há um ditado que diz: a verdade é uma tocha que brilha nas trevas, mas não as extingue. Esse adágio leva a entender que diferentes pessoas, no mesmo ambiente, podem perceber o mesmo fato de maneira divergente e até mesmo antagônica. A aurora boreal extasia com seu espetáculo fascinante e encantador, mas para alguns é mero fenômeno que passa despercebido sem valor algum. A brisa do mar é sempre aromática e revigorante, mas para determinados indivíduos é simplesmente vento inoportuno e incômodo, que despenteia os cabelos. Cada um vê a criação e as criaturas exatamente como vê a si mesmo. Quando você estiver com a consciência desperta, notará com facilidade em todos os acontecimentos um roteiro ou um ensinamento de vida. Ficar atento a tudo o que acontece, aos fatos interiores e exteriores, pode conduzi-lo a um autêntico caminho de realização, fazendo com que você encontre um verdadeiro orientador interno. Conferências, cursos, métodos e disciplinas o ajudarão a iniciar a caminhada ascensional, mas lembre-se de que para aprender a ver e discernir,
você terá como requisito básico o aperfeiçoamento de seus potenciais. Não menospreze as opiniões e os sentimentos de seus familiares, nem exija-lhes obediência absoluta. Respeite a individualidade de cada um e oriente seus parentes queridos com compreensão, sem usar mãos imperiosas. A evolução ocorre de forma surpreendente quando as pessoas estão preparadas. Trata-se de processo que vai se desenvolvendo ao longo do tempo e que tem início quando elas mesmas se sentirem habilitadas. Não se pode reformar o mundo, apenas reformar o próprio mundo individual. Quem tem olhos sensíveis e lúcidos enxerga nas ações humanas, mesmo nas que pareçam más, alguns valores positivos e identifica nos erros oportunidades de crescimento. Ao contrário, aqueles que possuem os olhos turvos pela ignorância, veem de acordo com o que eles realmente são em seu interior. Como veria o Cristo nessa circunstância? É uma indagação sempre oportuna e conveniente em todas as situações. Entretanto, não devemos cair em angelitude ingênua, vivendo em um paraíso antecipado, crendo facilmente em tudo o que é dito ou mostrado pelos intérpretes intransigentes da vida cristã. Os objetos exteriores nos estimulam a ação de formular ideias ou ativar o raciocínio, mas o que se percebe não se encontra nos objetos, e sim na mente de quem os interpreta. A qualidade da percepção não se acha nas coisas que vemos, mas proporcionalmente no desenvolvimento espiritual do indivíduo que examina. Nossa forma de ver é uma riqueza que não se vende nem se compra, mas se conquista. O desrespeito é a verdadeira sepultura do discernimento do homem. Seja acessível. Lembre-se de que o direito de cada um consiste nas resoluções adotadas conforme sua vontade, podendo ou não coexistir com o arbítrio dos demais. Esse é o fundamento da lei de liberdade. Lourdes Caterina. Capítulo 8. O frio da incompreensão. Fatores limitantes. Às vezes, sinto que estou desamparado nesse mundo. Faço o possível para manter boas relações com as pessoas. Procuro ajudá-las e me esforço para perdoar-lhes. Tenho me dedicado semanalmente às obras assistenciais e às atividades doutrinárias. Sinto o peso da responsabilidade e parece que não vou suportá-lo. Tenho a sensação de que vou esmorecer. Apesar de minha perseverança no bem, por que continuo sofrendo as intempéries da vida? Expandindo nossos horizontes. Pessoas aprenderam que devem dedicar a vida aos ideais do amor, ocupando-se dos valores da bondade e dos gestos da fraternidade. Simplesmente isso bastaria? Será que agem assim por terem adquirido uma autêntica consciência crística? Ou por obedecerem à mera prescrição religiosa, fundamentada num sentimentalismo superficial? Quais são os valores que mobilizam suas atitudes íntimas? O que as impulsiona interiormente? Criaturas fogem dos desgostos da vida buscando um ideal maior para suportarem suas dores existenciais, mas não percebem que muitas vezes estão vivendo uma fantasia. Nutrem-se do produto de uma imaginação enganosa. Mais além, quando confrontam a realidade, padecem mais intensamente com a morte das ilusões recém-cultivadas do que com o próprio sofrimento em que viviam. O caminho do conhecimento de si mesmo amplia a mente, desenvolve a razão e proporciona uma inteligência lúcida, retirando a consciência da alienação em que se vive. Quando você compreender que é uno com Deus, conseguirá sair de uma suposta vida de devoção, centrada em interesses imediatistas, para uma existência de realização plena com o ser onipresente. Constitui o mais elevado grau de religiosidade a certeza de que Ele está em mim e eu estou nele. Quando você faz o bem esperando recompensa e gratidão,
imediatamente a ação é considerada interesseira e mercantilista. Portanto, não doe coisa alguma, nem se dedique a alguém sob condições. Porventura, o jasmim, com a sua alva cor, graça e elegância, revela seu aroma inebriante pela obrigação de que lhe agradeçam por isso? Por que você não se esforça para entender os mecanismos naturais do universo? A dor é, em si mesma, benéfica e tem por objetivo conduzi-lo ao equilíbrio. Se você pudesse perceber por si próprio os erros que está cometendo e corrigi-los, não haveria necessidade de atravessar rigorosas lições de sofrimento. Logo, sofrer não é castigo, é aprendizagem. A questão é que você não quer aprender, mas unicamente livrar-se dos problemas sem esforço e de forma milagrosa. Você quer prêmios e concessões divinas na prática de ações bondosas, não equilíbrio e entendimento. A atuação mais importante que você pode ter em benefício de si e dos outros é conhecer cada vez mais a verdade e o amor em plenitude. O autoconhecimento o aproxima amorosamente de todos os seres humanos, sem distinção de credo, raça e condição social. As dores aparecem como o último recurso a ser aplicado. Elas apenas solicitam-lhe transformação interior. Embora a consciência exterior não esteja certificada do motivo do sofrimento, julgando-o severo e doloroso demais, a consciência íntima irá guiá-lo para o curso da evolução espiritual, a qual todos estão destinados. Aceitar isso implica um passo importantíssimo para o autodescobrimento e, como resultado quase que imediato, o alívio e, por fim, a cura definitiva. Por maiores que sejam, ou por mais que pareçam intermináveis as horas cinzentas no inverno da vida, procure ouvir a mensagem oculta que elas nos trazem. O frio da incompreensão que você carrega por dentro, por não entender os mecanismos da vida, pode ser muito mais atroz e desapiedado que os flocos de neve causticantes e gélidos que caem lá fora nos dias de intenso inverno. Lourdes Caterine. Em todos esses estudos, em cada uma dessas páginas, é preciso que tenhamos o compromisso de analisar a orientação direcionada para nós. A gente tem um hábito muito ruim de tentar localizar aquela orientação ou ensinamento, localizar para quem estaria sendo. Quando, na verdade, o que a gente lê, o que a gente estuda, quase sempre é primeiro para a nossa iluminação, para o nosso esclarecimento, depois para os outros. Então, precisamos ter essa honestidade, né, de buscar reconhecer dentro de nós as dificuldades, porque daí cada orientação, cada estudo que cai nas nossas mãos vai ter sentido. Espero que todos possam aproveitar. Uma boa semana.